Boa tarde, queridos ouvintes aqui da Melodia Conquista, aqui na nossa 87,9. Toda segunda-feira estamos aqui, né, no nosso programa Reconciliação e Graça, programa realizado pela Igreja Episcopal Carismática do Brasil, aqui em Vitória da Conquista, que é o pastor Vinícius falando com vocês. Toda segunda-feira estamos aqui nesse horário, marcando presença. Que bênção estarmos aqui hoje, né? Mais uma semana começando, hoje 9 de junho de 2025, né? Só agradecer a Deus por mais uma semana que Deus nos dá, né? Então já é uma dádiva maravilhosa, já é motivo de gratidão, de alegria de estarmos hoje aqui, né? Só agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma semana que Ele nos dá, né? Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aos meus irmãos lá da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, todos os ouvintes da rádio, que nesse momento estão conosco aí, toda segunda-feira, marcando presença. É uma bênção, né, o nosso programa. E hoje, né, primeiro convidado, viu? Aí, nosso ó, programa, que honra, hein, professor Eliel. Delto, vou deixar que ele, né, se apresente aqui. Hoje trazendo um tema aí forte, muito hoje, bom. Hoje tem muito assunto. Hoje tem muito assunto. Uma hora é pouco para um tema como esse, né? Mas vamos tentar aí falar um pouco aí também. Nosso convidado se apresentar aí. Pronto. Gente, uma boa tarde. Deus abençoe a vida de vocês, a todos que estão nos ouvindo. É sempre uma honra falar do Evangelho e eu e o pastor Vinci tem tido uma amizade aqui nos programas. E a gente crê que isso vai se prolongar em outras sessões, né? Vai se afinar ajustando, mais, né? se ajustando. Mas realmente hoje o assunto é forte. Assim como eu falo no meu programa, esteja com sua Bíblia, né, pastor? Sempre esteja ali perto. Certo. E é um momento em família. Curta esse momento para aprender, para digerir a palavra e que possa ser edificante para a sua vida também, tá bom? Como o pastor falou, sou professor Eliel, sou casado, tenho 2 filhos. Hoje eu trabalho com teologia, né, dou aula de teologia juntamente com minha esposa. Né, a gente tem esse trabalho de levar o Evangelho e com diferencial que também trabalhamos com teologia infantil. Então damos aulas de teologia mesmo, com todas as matérias, mas numa linguagem infantil de 7 a 15 anos. E as pessoas não priorizam isso, né? Porque acham que teologia não é para criança, não. O adulto né? merece, só o adulto. Verdade, bom, isso aí é muito importante, muito bom isso aí, né? Então você manda as suas perguntas aí, você pode mandar no WhatsApp aí da rádio, né? Qual é o WhatsApp aí da rádio? Tá ligado agora ou não, Jonathan? Então manda aí para mim, pro 981031515, uma pergunta, você acha... O tema de hoje é o seguinte, gente: teologia da prosperidade versus teologia do sofrimento. Qual é o verdadeiro evangelho, né? Qual é o verdadeiro evangelho? Teologia da prosperidade e teologia do sofrimento. Qual é o verdadeiro evangelho, né? Professor Eliel, porque hoje em dia nós temos esse evangelho da prosperidade, sim, né, que tem invadido as igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, né, que é aquele evangelho da barganha, né, que eu tenho que dar, né, e que eu vou receber. É quase um CDI gospel, né? Não é? É um negócio assim sério. E aí, o que é que você pode, né, começar falando sobre esse tema? Né? É bíblico isso? Como é que é isso aí? A gente precisa entender isso para os ouvintes, né, do nosso programa, entender realmente o que é bíblico, o que não é bíblico, né? Começando falando assim um pouco, né? Dando uma pincelada. Perfeito. Gente, a teologia da prosperidade, ela vai ter seu pontapé ali, século XVII, século XVIII, ela vai ter uma força, né, entrando na igreja. E eu sempre indico, pastor, que eu peço que os ouvintes sempre estejam atentos à história, à nossa vida em geral, porque o diabo e todo esse sistema que a gente vai conversar hoje tem trabalhado de pouquinho em pouquinho. A gente acha que é um trabalho, né, rápido. Não, é tudo a longo prazo que toma uma proporção muito forte. Então, teologia da prosperidade agora está com essa ênfase, mas há muito tempo já tinha outra roupagem, outra forma. Isso aí que é bom de falar isso, né? Então, certeza. Parece que não, hoje o pastor está querendo falar sobre isso. Não, já está vindo, a gente está alertando sobre algo que vem ruminando e comendo a igreja ali como realmente um cupim há muitos anos. Né? E a teologia da prosperidade, qual é a ênfase dela? Como eu brinquei aqui, né? É como se literalmente o evangelho, a eternidade, fosse um banco celestial. Então eu faço um investimento e eu preciso do retorno, como um banco. Eu estou ali, eu quero receber meus dividendos, né? Eu preciso receber. Diferente do banco, né? Na verdade, em similaridade com o banco,
eu colocando meu dinheiro lá, ele é obrigatório me devolver se eu faço um investimento, né? Seja de risco ou não. Quando eu trago para o Evangelho, essa máxima também veio. Se eu fizer isso aqui, Deus precisa. É um mandar em Deus, né? Ele precisa me retornar. Deus tem que fazer aquilo que eu quero. E de preferência em dobro. Eu estou dando aqui, mas eu preciso receber. Você não me dê igual, não. Me deu mais, né? Então, gente, a gente realmente tem que falar em um tom mais divertido, não simplório, né? Porque é triste, pastor. Porque quando a gente olha a história da igreja, a gente percebe, e a nossa história, tá, gente? Não é a história de uma igreja, nossa história. É a nossa história. Infelizmente, a igreja tinha essa mania de ir fermentando tudo muito financeiro, passou a ir para esse lado financeiro. E de pouquinho, tinha momentos que eram missionários, momentos dignos. A gente tem história de grandes pais da igreja, de grandes missionários, que foi bancado pelo dinheiro da igreja, né? Ganhou isso, mas também a gente tem outros que agariavam valor através de todo um sistema de finança que hoje, com a teologia coach, a teologia de algumas igrejas mais renomadas... Você pode dizer, então, que hoje vem com uma roupagem nova hoje? Nova. Não é? Pronto. Estrutura a mesma, mas a roupagem, o embrulho é novo. Ou seja, o presente precisa estar mais bonitinho. Porque se eu entregar um presente de 1.800 anos atrás, ninguém acredita. Todo mundo fala assim, peraí. Ah, então já deu errado antes, não vou aceitar. Logo, o que o diabo tem usado? Grandes líderes com nome, que é isso que eu quero que os ouvintes entendam. O nome, o título tem vindo na frente. E por vir na frente, você não conhece a doutrina. Então, quando a pessoa vem aqui, porque talvez você ouviu pela primeira vez esse termo, ninguém no puta fala, gente, hoje vou falar da teologia da prosperidade. Ninguém vai falar isso. Não, vai não. Mas as atitudes, a gente sabe que está dentro do escopo da teologia da prosperidade. Então, vocês talvez já sofreu alguma coisa do tipo e não sabia que tinha esse nome. Porque o embrulho tá diferente. Tá diferente. E tá bonitinho, né? Pô, tá lindo, lindo, né? E as pessoas gostam disso, né? Gosto, pastor, gosto. Né? E na verdade, pastor, quem não quer receber em dobro, né? Claro. A gente tem que ser honesto. Claro. Se eu fizer algo aqui hoje, eu gostaria. O senhor trabalha, eu sei o tanto que o senhor faz na sua igreja, eu sei as coisas que eu faço. Quem não gostaria de receber o triplo do trabalho? Certeza, né? Isso aí não é... Tá, gente? Isso aí não é uma coisa demoníaca, um sentimento. Não. Pelo contrário, Lucas 14 vai dizer que nenhum trabalho é em vão. Não, Todo trabalho que a gente faz, gente, é 100%. Seja em hebraico, em grego, é 100%. Então, tem um retorno, sim. O problema é que a teologia da prosperidade tem levado ao retorno 100% material. E a Bíblia não afirma isso. Ela diz que vai haver um retorno na terra, Mateus 6, só vê Jesus falando, na terra eu vou te dar. Só que ele não disse que é só material, nessa área. E as pessoas têm entrado para esse de pensar só no material, né? Então a teologia da prosperidade, queria que você falasse um pouco sobre isso, ela tem essa ênfase no material, né? Material. E a gente tem que entender que a Bíblia não fala somente das bênçãos materiais. Que ideia, a principal são as bênçãos espirituais, né? Que na verdade, pastor, o cristão se afastou tanto das escrituras, que foi o que a gente conversou na outra aula, que ele não entende que é espiritual que puxa. É porque a gente se acostumou tanto com essa teologia, gente. E, querido, só para vocês entenderem, teologia da prosperidade não tá só no púlpito, não. Tá na música. Às vezes cantamos. Tem músicas hoje, vocês sabem. Tem músicas worship, música gospel, música não sei o quê, que dentro dela tem a estrutura da, Deus vai fazer, Deus já fez, Deus quer, né? As famosas frases agora que tá famosa nas músicas. Eu sou a casinha, eu sou a preciosidade. É aquela coisa do centro. Voltamos de novo para o período francês do século XVII, né? O antropocentrismo, o homem, ele está no centro, ele é o destaque. E se eu fosse colocar para resumir uma frase, né? Ou em uma palavra, seria isso. A teologia da prosperidade é o homem. O homem precisa ser o centro. Porque qual é a ideia da teologia da prosperidade? Você fazendo qualquer coisa... E aí que é engraçado o paradoxo. Se eu faço algo no âmbito de oração, eu recebo no âmbito físico. Se eu faço algo no campo físico, eu vou receber o dobro no físico. Esse é o problema. A teologia da prosperidade diz que qualquer coisa que eu faça em relação à igreja, em relação ao corpo, tudo receberei fisicamente. Seja em dinheiro, que é a temática, seja em casos, que isso também é muito triste para mim. Faça isso e aquele caso na justiça vai se resolver.
faça isso isso. mesmo. E aí é uma troca. A gente percebe que realmente Deus está servindo para ser uma troca. No dia que ele parar de fazer... Era isso que eu queria entrar. Você falou agora num tema certo. Então, essas pessoas, elas vão para a igreja, né? Se acostumam com isso. Se acostumam com isso. Então, essa é a preocupação da teologia da prosperidade. No dia que Deus não der, ou no dia que eu não receber, e aí? Né? Porque as pessoas vão nessa expectativa para o culto, para as reuniões, para a igreja. Então, gera essa expectativa. E aí, quando as coisas começarem a dar errado, ou, né? Ou fluir do jeito que já estava. Porque aí eu já queria entrar nessa questão do debate, né? Que é, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus está falando isso e a gente sabe, gente, que não tem como a gente hoje não viver num mundo que não tem aflições, lutas. Sim. Todos nós sabemos aqui, se a gente for conversar, você vai ter suas lutas, eu vou ter as minhas. Né? E é o próprio Cristo que fala isso. No mundo tereis aflições. Mas eu venci. Não é? Tem um final, né? Não é? Mas o mundo tereis aflições. Então, mas tem de bom ânimo. Então, esse bom ânimo de Jesus é muito importante, porque tem um de bom ânimo. Olha, vocês precisam ter alegria, porque o que importa foi o que foi feito na cruz, né? E lá em cima que importa, não é aqui. Né? Então vamos entrar nesse tema aí, porque a gente precisa entender, no dia que não tiver, o que a gente vai, né? E sabe um detalhe, pastor, que eu gosto de ressaltar também? O mundo evangélico tem muito jargão gospel, não é bíblico, é que eu criei frases a partir de um jargão. Qual é o problema hoje? A gente tem muito isso. Ai, tô passando um deserto, uma luta. Queridos, eu vou ser bíblico, tá? Não vou ser teológico. Bíblia, prova que ainda é Deus. Para ti amadurecer e testar. E outra, prova tem tempo de acabar e ela tem propósito. Não é aleatório. Ai, olha, tô passando a prova. Não, ela tem um porquê e normalmente o fator dela é para te reprovar ou te aprovar. Ponto. Luta, quem pega é você, com a mão. É você que pega. Na Bíblia não tem... Tirando prova, qualquer outra coisa que tem na Bíblia foi culpa da pessoa. A gente tem Davi ali lamentando pelo seu filho que morre. Não é luta. Ele adulterou. Caiu sobre ele a maldição. Aí ele ora, Senhor, mas por favor, eu tô te implorando, Senhor, por quê? Não, ele não está passando uma luta, uma prova, ele está passando uma luta. Ele pegou com a mão dele. Então, o que eu tenho visto hoje, pastor? Com a teologia da prosperidade e outras teologias, os cristãos já não lê Bíblia, né? Com isso, aí que não lê mesmo. Tá confundindo coisas que você provocou e aí você quer que Deus vire agora uma pessoa injusta, coisa que não é do atributo de Deus, injustiça. Isso aí fala de Tiago. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Concupiscência. Quando esta o atrai, seduz. Né? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, né? Essa palavrinha no grego é como se fosse dar à luz mesmo, um filhozinho. É o gerar, né? O gerar, né? E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Perfeito, pastor. Essa colocação que você colocou aí, ó. Tudo que você está falando aí. E dá até uma pregação, né? Dá uma homilia linda aí. Isso aqui é bem já... Porque, olha a rota, pastor. Olha o que você colocou aí. Qual é a primeira parte, pastor? Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário. Aí ele vai dizer o quê? Que cada um é tentado pela sua própria cobiça. E aí ele começa a dar uma linha. A primeira coisa que vem da cobiça é... Aí depois ele vai dizer, depois da cobiça, então a cobiça, depois de haver concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera morte. Ou seja, é um degrau, né, pastor? E outro degrau que eu gosto é Romanos 1. O homem debaixo da ira. Da ira. Que vai dizer que ele vai ter a gente chama de... as depravações do homem, né? E a última é a moral do corpo. Você vai se entregar mesmo e pronto. Então, queridos, o que a gente está pontuando existe, pastor, hoje, eu percebo que o diabo entrou com mais força em quê? Nos séculos passados, né? Da história da igreja, tudo era muito mais, parece mais simples de falar na cara, vocês precisam me dar tanto, X. Pronto. Hoje, pelas pessoas precisar de uma nova roupagem, hoje tudo é mais visual. É mais legal você chegar com a roupa bonita em cima do púlpito ali do altar, né? Dependendo da igreja. E eu vim com toda essa linguagem e falar, gente, quem quer vitória hoje? É claro que, gente, qualquer ser humano, a atitude, eu não estou dizendo que você está
com problema, com demônio. Não estamos afirmando isso. Estamos dizendo que a pessoa está usando algo que é emanente do homem, quer querer vitória. Quem quer passar luta, gente? Ninguém quer passar problema, não. Ninguém. O problema é que a gente não aprendeu do que Deus está falando. E olha que lindo. Voltando para o texto de Mateus 6, ele vai dizer assim, ó, não deis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai do céu vos sustentará, vos dando tudo. E tudo, gente, eu não sei se tudo aqui é outra coisa. Eu posso te garantir que tudo aqui é tudo. É tudo. Só que como a gente não entendeu esse tudo, a gente fica tão preocupado que aí vamos supor, tô passando um problema financeiro e tal. Você já olhou suas dívidas? Já olhou com o que você gasta? Isso aqui, né? Do desejo, né? Já olhou o seu desejo? Isso aqui tem tudo a ver com o que você está falando, o que a gente está dizendo, né? Porque eu preciso ter desejo, aquilo para mostrar. Aí depois fala assim, por que eu estou passando isso? Sua culpa, o seu desejo. Então, e aí é o que o texto diz em Mateus. Até as andorinhas se vestem bem melhor. E Deus o Pai, cuida, né? e Deus que deu. O que ele está dizendo? Não que é para ficar um preguiçoso sentado. Não, ele está não. dizendo que conforme você anda, ele vai abrir portas para suprir o desejo do teu coração, como a Eclesiastes fala. É, isso mesmo. Né? Só que a teologia da prosperidade, ela, para não te fazer lembrar disso, ela precisa dizer que as suas ações, eu acho que esse é um ponto também, né, pastor? As suas ações vão gerar resultado em Deus, coisa que também é antibíblica. É. Claro que Tiago vai trabalhar a ideia das obras, que a salvação acompanha a obra, não o inverso. Não é Não é minha obra né? que acompanha a Não, salvação. não. Mas Tiago, em momento nenhum, vai dizer que foi as obras que me deu, mas foi porque eu sou salvo que eu faço obras. É, isso aí. Né? A teologia inverte. Não, gente. Faça, que vai agariando no banco celestial, né? Vai agariando fundos para que um dia você use. Eu falei, Deus, cadê o carro que eu te pedi? Não estou entendendo porque não chegou ainda. Então, é complicado, pastor. Eu acho muito triste, infelizmente. Eu acho que a pior coisa da teologia, voltando, é o assunto da expectativa. Sim. Eu acho que o ser humano, eu vejo um problema muito sério, a gente sabe disso no ser humano, a questão da expectativa, né? E é muito perigoso, né? Já a gente tem expectativa nas pessoas, isso já é perigoso para a nossa vida, para a nossa conduta. Sim. Né? E eu fico preocupado assim, a gente criar uma expectativa com Deus, sabe? Né? Porque a teologia da prosperidade, ela vai levar as pessoas para esse ponto de criar uma expectativa com Deus, né? Desse Deus que tem que me dar, desse Deus que tem que me abençoar, desse Deus que tem que fazer, né? E se eu não... Tem duas linhas, né? Se ele não está me dando é porque eu não tenho fé suficiente. Sim, pastor, perfeito. Não é? Ou segundo, você está em pecado. Também. Né? Tem essas duas linhas na teologia da prosperidade. Se eu não estou recebendo é porque eu não tenho fé. E ou segundo, porque eu estou em pecado. Né? Eu já fui em igrejas que olha a sua fé e tal, e tal, e tal. Então isso é perigoso, essa expectativa, né, professor? Assim, de criar essa expectativa com Deus. Se já com as pessoas essa expectativa é perigosa, Imagina com Deus. imagina com Deus. E aí o perigo é o seguinte: as pessoas depois, elas não querem mais saber de igreja, de Deus, assim, ficarem com raiva de Deus. Sim. Né? É perigoso isso. E né? sabe outro detalhe, pastor? Igual o senhor pontuou aí. É pegar dois termos e, infelizmente, deturbar. Tira o que é a razão da fé, que aí diz que, você está sem fé e pronto. E aí tira o que é fé, tira a essência da fé. E também tira o que é pecado. Porque aí a pessoa também, ela não consegue definir o que é pecado para ela. Porque fala assim, não, é pecado. Qual o pecado? Porque a Bíblia manda dar nome. Confesse, deixe dando nome. O que... Não, Senhor, me perdoa aqui pelo... Eu não sei. Me perdoa. Perdoa pelo quê? Que é outro detalhe que, infelizmente, na história da igreja foi um problema. Né? Você não dá mais nome ao pecado. Tudo é pecado. Eu pensei, pequei. Eu andei, pequei. A Bíblia não afirma isso. Ela manda dar nome. Não, eu menti hoje pro pastor. Pastor, me perdoa. Senhor, me perdoa pela mentira. Pecado tem nome. Né? E fé é outro detalhe. Infelizmente, só citam Hebreus 11:1, que é o texto ali que fala um pouco de fé, mas existem tantos outros que falam de fé, principalmente Tiago. Mas a teologia da prosperidade, ele consegue tirar a raiz da fé, que é acreditar por meio de fatos. Né? E a palavrinha em hebraico ali para fé é emuná, né? Nisso eu me agarro, é realmente a certeza de alguma coisa, baseada em informações. A teologia da prosperidade vai dizer assim, não, você tem que ter uma fé exacerbada. Você precisa ter algo, se você não está conseguindo, porque você não chegou naquela fé. E aí vai fazer a fé positiva, né? Que eu vou pensar tanto, que eu vou fazer tanto, e fé não é isso. A lei da atração, né?
É quase a lei da atração. De uma outra, tá vendo, pastor? Outra roupagem, outro nome, mas Outro a mesma nome, coisa. mas é a mesma coisa. Porque É a aí mesma fazer você não está tendo fé, sim, mas fé é o quê? Fé é ter certeza que Deus está comigo todo dia, toda hora, né? Sim. Que eu tenho fé no Senhor, então é porque Deus está, ou na luta, ou na abundância, todo momento Deus está comigo. Fé é isso. Sim. Eu tenho um Eu tenho a Deus, certeza que ele resolve tudo. ele resolve tudo. Você Não da minha falou maneira. tudo Não é da minha tudo, maneira. Não da minha maneira. Mas que resolve. Ele resolve tudo. Porque aí a gente vai levar a fé pro lado positivo, né? Eu tava Sim. pensando, e aí, fé não é isso. E de novo, aquele gatilho que o senhor falou, né, pastor? Eu não posso fazer. Deus não é meu capacho. Não. Ele não me serve. É ao contrário. Eu que sirvo, eu que adoro, eu que presto culto. E de novo, a teologia da prosperidade, a gente bate nela firme. Além de ser uma heresia, é algo que te leva mais perto do inferno, te leva mais perto realmente da perdição, né? Porque ela te pede essa crença em um Deus que não existe. Um Deus que ele é um Papai Noel, ele precisa te dar. E aí no dia que eu coloquei alguma coisa ali, na frente daquele pastor, e não acontece, a primeira pessoa que eu culpo é Deus. E o Evangelho diz ao contrário. Jesus fala assim, olha para você, vira para você, olha aqui para dentro, som do teu coração. O pecado é interno, não é externo, é internamente, é o seu desejo, é a sua tentação. E agora, a teologia da prosperidade, ela consegue ter um alvo. Deus é o alvo, Deus é o culpado. Então, qualquer coisa que acontecer a mim, veio de terceiro. E esse terceiro domina tudo, é dono de tudo. Logo, ele não quer... Aí vem a palavrinha nova, né? Ele não quer que eu seja feliz. Ele não quer que eu tenha. E aí você não sonda. E eu acho que um alerta que seria interessante também é que você que já passou por isso, sonde seu coração para entender o que você estava pedindo para Deus. Nesse ato aí, né? De prosperidade. Qual era o teu desejo? A Bíblia deixa claro como entender se o seu desejo está alinhado ao coração de Deus. Problema que a gente não quer ler, problema que a gente não quer estudar, a gente não quer... A gente gosta de ouvir, que aí foi até uma palavra que você falou no início, mas a gente gosta. Ou seja, por mais que às vezes a gente fala sobre isso, tem pessoas que gostam. Não vai conseguir ouvir a verdade. Ela prefere falar assim, não, eu sei que talvez o cara tá até mentindo, mas... Eu gosto. Hoje eu preciso de uma... Não, palavra de vitória hoje. Palavra de vitória. Ou seja, a Bíblia é o quê? 660 livros. Não é uma palavra de vitória. Não é... Será que ela não carrega toda a essência? Eu tenho que ter uma outra essência. Eu tenho que ter um pastor que me guie para dizer isso. Claro que a gente não está inventando o papel pastoral. Não, mas estou inventando o papel de revelação que não é dele. É de Deus, mediante ele, né? Então, pastor, realmente a gente podia passar horas falando de igrejas ou de pontos e ainda assim a gente teria que de novo olhar para o ser humano. O ser humano gosta de ouvir isso aí, né? Então, muito bem, né? 16 horas e 27 minutos, né? Estamos aqui no nosso programa Reconciliação e Graça, trazendo esse tema aí, né? Teologia da prosperidade versus teologia do sofrimento, né? Qual é o verdadeiro evangelho, né? E a gente está falando aqui sobre essa fé, né? É uma fé positiva, né? Que é colocada nessa teologia da prosperidade, né? Então, até tem uma pergunta aqui que eu elaborei: sofrimento significa ausência de fé? Perfeito. Né? É uma coisa que no que a gente está falando aqui. Sim. Né? E essa divisão, tem até um autor que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis. É muito bom. Ele é incrível, né? Eu já vou indicar para vocês aí, ó. Ele é um autor, teólogo, ex-ateu, né? Eu creio que todo mundo conhece ele. Só que não pelo livro, né? Talvez pelo filme. As Crônicas de Nárnia, né? Ele criou. Então, você que já assistiu com seu filho ou pensou que era só mais um desenhozinho de magia. Não é, tá, queridos? Foi realmente um filme para combater, e aí daria um bom programa também, para combater o imaginário da época que estava carregado de magia e outras coisas. Ele colocou o evangelho. E aí, ele vai dizer assim no seu livro, Abolição do Homem, que ele vai falar assim, ó, o sofrimento é o megafone de Deus. Ou seja, o sofrimento ele é pedagógico. Ele é muito pedagógico. Ele ensina de um jeito que não tem nada que nos ensine tão bem como o sofrimento. Você está dizendo que Deus é um sadomasoquista? Não. Ele não se agrada de fazer sofrer. É essa concepção que a gente tem que entender do termo. Mas o sofrimento, ele tem a base de ponderar a fé. Por exemplo, você pega Jesus e o que ele passou na cruz. Foi necessário? A gente sabe o resultado final. Porque agora a gente tem a história. Mas ali no meio do processo, você lendo, você vê o mesmo Jesus dizendo, Pai, se
se fosse possível, afasta o cálice. Mas seja feita a tua vontade. Ali é o ápice do sofrimento, mas é o sofrimento baseado na fé. Onde entra agora a pergunta. Onde que a fé entra ali? Eu tenho evidência concreta de que o meu Deus, ele resolve qualquer problema, me deixou um livro gigantesco, historicamente confiável, arqueologicamente comprovável, e outra, transforma milhões de pessoas pelo redor do mundo inteiro. O único livro que tem esse poder. Você joga numa cadeia, um mês depois vai ter uma igreja lá dentro. Né? É o único livro que tem esse poder de fazer isso. É isso mesmo. A gente tem evidências confiáveis de que eu posso crer no cristianismo, que eu posso crer neste Deus que a gente está pregando. Logo, qualquer sofrimento que eu passe, eu tenho essa fé. Mas é baseado não no aleatório, não porque eu sei que ele vai me dar depois do sofrimento, mas porque ele é o Deus que supre no sofrimento. Não que vai me dar porque eu estou pedindo, porque eu estou querendo. Né? Então, esse paralelo o cristão precisa entender para que na hora que estiver passando algo, seja realmente Deus lapidando, seja uma prova de Deus, você entenda que é dele, ele supre, ele que vai fazer e ele que vai te dar. Sendo sua luta, novamente, ainda assim, é isso que é bonito, né, pastor? Ainda assim, na nossa luta ainda tem a misericórdia. Tem a misericórdia. Ainda pode haver uma mão ali de Deus Certeza. te ajudando. Então é bonito ainda ver isso, né? É. A fé tem esse poder. Só que, de novo, sem fé, fica difícil você entender ou acreditar nisso. Você, de novo, vai achar que é mais um papo, que é mais uma pessoa que está falando, ou que é mais um dessa teologia, né? E aí, para fazer a diferenciação, é difícil. Então, a nossa fé está baseada no objeto da fé, que é Deus. Né? Então, a gente tem que entender isso, né? Que mesmo diante de todas as lutas, a gente está falando do sofrimento, da angústia, da coisa, Deus está no controle, né, de tudo. Aquela frase de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Perfeito. E aí o texto ali, como você falou do outro texto, Ninguém gosta do resto também, né? Só que ainda tem um detalhe, pastor, o resto do versículo, né? A parte B. Todas as coisas cooperam para o bem e obedecem segundo o seu mandamento. Seu mandamento. Que é isso que o seu ponto 8 é legal, né? A teologia da prosperidade ama esse versículo. Só a parte A. Só a parte Tudo coopera. Tudo o que? Daqueles que obedecem os seus mandamentos. Então sempre tem um porém com Deus nesse requisito, né, pastor? Existe sim uma troca? Existe, não barganha, não confunda, né? Eu vou usar palavras sociais, mas não confunda. Não é uma barganha, mas existe sim uma troca da parte de Deus no requisito de que somos seus servos, somos seus dispenseiros, né? Quando 1 Coríntios 5:20 fala, embaixadores em outro reino. Então, é claro que há sim uma troca, só que você precisa entender as 3 etapas da troca. A primeira é espiritual. Existem armas que você não usa e quer reclamar com Deus. Deus disse que tudo que pedires em meu nome será feito. Descerás poder, Atos 1:8, descerás poder do alto sobre vós para ser minhas testemunhas. Ninguém quer ser. Ninguém quer ser. E tá aberto, gente. Ele me disse assim, ó, apenas para o pastor Vinícius e o professor Eliel será descido. Não, todo mundo. Isso aí que você falou é uma coisa importante. A gente quer bênção material, a gente quer essa teologia da prosperidade. E eu tenho falado na igreja muito sobre isso. Que o nosso maior papel é ser testemunha. É fazer o ID. Sim, perfeito, perfeito. Né? E se a gente não faz, está pecando, porque foi uma moral. ordem. É uma ordem de Cristo. Imperativo. A gente muitas vezes, a gente está preocupado com um camarada que está bebendo, um camarada... Tá errado. Sim. Camarada que está ali embriagado. Promíscuo mesmo, né? Promíscuo mesmo, Promíscuo tá solto mesmo. né? Porque a gente sabe que a embriaguez é pecado. Sim. Na Bíblia, né? A pornografia, o sexo fora do casamento, o adultério. A gente gosta muito de pegar nisso aí, nesses pecados assim que o povo acha... Grossos, né? Grosseiros. Não é mais assim... Mas ninguém está preocupado na igreja da gente estar evangelizando isso aí que você está falando aí. Ser testemunha. Ninguém quer isso aí. E aí eu vou inventar a pergunta, porque você está falando da prosperidade, e isso aqui, né? O que Jesus prometeu aos seus seguidores? Não foi conforto ou cruz? Né? O que foi que Jesus prometeu? Perfeito, pastor. E aí, professor, já para a gente emendar o debate, então, o que é que a gente vê? Tem muitas pessoas que dizem assim na teologia da prosperidade. No Antigo Testamento, a gente vê Abraão próspero e outros homens próximos, riquíssimos, Salomão, Davi, né? E outros homens. E aí a gente vai para o Novo Testamento, por que não usa o modelo do Novo Testamento? Do apóstolo Paulo, dos discípulos, do próprio Cristo, né?
que ele disse que não teve nem onde reclinar a cabeça, né? Quando ele foi a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, ele teve que arrumar um jumentinho emprestado, porque nem um jumentinho ele tinha para entrar. E aí, professor, tudo isso que a gente está falando aí, o que é que a gente pode trazer sobre isso aqui, Perfeito, né? Já vou introduzir com a frase de A.W. Tozer, outro grande pastor, né, do período do século XIX e XX, ali, que ele diz assim, ó, o símbolo do evangelho não é uma escada. Não queira subir no evangelho. É uma cruz, ela dói, não é uma escada. Né? E normalmente as pessoas estão indo para o evangelho para subir de vida, para uma subida, para um status, né? Que você é o quê? Sou cristão, sou evangélico. Tá no hype hoje, né? Falar a palavra que eu já ouvi, né? Tá no engajamento ser cristão hoje em dia. Então, pastor, igual o senhor colocou, infelizmente, para você ver como toda heresia nasce às vezes da Bíblia, né? Mas nasce tem até a frase que diz, né? A Bíblia é a mãe das heresias, né? Você pode tirar qualquer coisa da Bíblia. Exatamente. Né? Para usar para o mal. E aí, a gente percebe como esses homens têm pegado os homens de Deus com um propósito, um chamado específico, bem específico, e quer usar essa detalhe da vida deles para dizer que é Deus dando. E aí, o que vem nisso aí, pastor? Que como que, olha, é o que a gente fala de analfabetismo funcional. Hoje a gente não sabe ler nosso próprio idioma. É só questão de ler um pouquinho a história e você saber diferenciar, de novo, o que a gente falou, vida secular de vida sagrada. Você quer falar de Abraão, um homem que já era rico, um homem que sabe administrar bens, um homem que é empresário e depois com Deus triplica. Mas ele já tem. Quer falar de Salomão, que é rei, que ganha imposto, que tem todas as suas regalias de rei, e o que ele vai pedir é sabedoria, algo espiritual. Então, assim, eles querem citar esses personagens esporádicos e parece que ele acha que ninguém vai ler um dia a história. E vai identificar que existe uma separação ali muito clara de minhas habilidades, que, claro, foi dada por Deus, novamente. Aí, olha onde que entra aí, para corroborar o que eu falei no início. Até as habilidades que eles têm foi fruto de Deus. Que é isso que Mateus, por isso que Mateus, os evangelhos, tira a ênfase da riqueza. Não porque está dizendo que o crente tem que ser miserável, que eu acho que é outra temática que a gente podia entrar. Não está dizendo de pobreza, hora nenhuma. Hora nenhuma. Está dizendo o quê? A concentração no reino de Deus vai te levar, inevitavelmente, para a prosperidade. Não a que é pregada pelo mundo, mas a que Deus quer te dar. A que Ele vai te dar no teu chamado, no teu propósito. Então tem uma prosperidade, tem uma ideia para cada um que não é diferente. Talvez o senhor vai ganhar 1 milhão e eu vou ganhar 100 mil. E não vou passar disso. Talvez eu vou ficar com um salário, você vai ficar com 4. A cada um é dado um dom, conforme a capacidade. O senhor tem a capacidade de ter 1 milhão de membros, eu de ter 100. E ponto, acabou. Vou ficar me batinando até para ter 1 milhão. Não vou ter. Porque o chamado e o escopo está dentro dali. Então, o que a teologia da prosperidade faz é romper com isso e dizer que Deus é totalmente desorganizado. Que Ele faz de qualquer jeito, do jeito que você for elaborando. E aí, Cristo vira para os discípulos e diz que é árduo, diz que não é fácil, diz que eles vão precisar aguentar ser xingado pelo seu nome, vai aguentar pessoas olhar e falar que não ligo para vocês. Ele já prepara os discípulos. Mas também, pastor, como a gente está falando, quando chega no Novo Testamento, em Atos, que é o livro base da igreja do século I, né? A gente tem pessoas que se dedicam 100% à obra, eu não vejo faltar nada para ele. É porque quando a gente olha o sofrimento, a gente olha o sofrimento como pecado, como moral. Mas você quer um homem como Paulo? Sofreu. Vira e mexe tinha casa para ele ir. Vira e mexe não faltava dinheiro. Mas as pessoas não querem isso hoje, né? Não querem. Entendeu? Que é só nem outra a teologia parte. da prosperidade não vai falar sobre isso, não né? vai, pastor. Pelo contrário, se falar já cai tudo. Hoje que é uma mansão no Alphaville, um lugar assim, né? Hoje ninguém quer isso não, assim, de você, né? Que aí é uma coisa que a gente tem que entrar e entender. Essa questão que você está falando, que nunca falta nada. A gente tem que entender que Deus vai prover a vida da gente assim, realmente, da gente ter, né? Da gente, às vezes a gente está passando por algum problema, como você diz, às vezes a culpa é nossa. Né? Às vezes a culpa é nossa, eu busquei, eu fiz, porque eu estou passando por isso. Mas eu acho assim que Deus sempre vai estar mantendo assim a vida da gente, vai estar cuidando da gente, né? Mas as pessoas não querem isso, né? As pessoas hoje, elas não querem passar pela vida do apóstolo Paulo e de outros discípulos ali que viveram pela fé. Sim, e sofreram muito, né, pastor? Não foi, a gente não está falando de um sofrimento pouco. Não. Eu penso, já me fizeram até essa pergunta uma vez num debate,
como seria viver na pele deles? Eu realmente não sei. Hoje, do jeito que a gente está aqui, eu não sei. Como seria aguentar uma chicotada? Às vezes um pastor, alguém fala mal da gente, chega a dar uma tristeza, fala, rapaz, por que falou isso? E sai logo da igreja, né? Já sai, a gente já entra numa paranoia. Às vezes, dependendo da pessoa, infelizmente, em vez de parar ali, ela continua proliferando. Então, imagina tomar 39 chicotadas. Já tinha largado desde tem tempo. Então, assim, perdão, a gente precisa entender que o evangelho, igual o senhor falou, pastor, hoje até na hora que eu vou pregar, eu gosto muito de falar sobre isso. Peça a Deus para entender o teu chamado. O chamado, eu acho que ele é um divisor de águas. Porque assim, eu queria ganhar 10 salários mínimos. Isso não está só atrelado a você. Está atrelado ao que Deus te deu. Então, se você não entender o seu dom, sua habilidade, para que você foi chamado dentro do reino, não vai funcionar. É como a gente está pontuando. A gente está falando de Paulo, mas e Priscila e Áquila? Que comprovadamente, arqueologicamente, seriam os milionários daquela época. E Timóteo, que tinha uma vida muito boa financeiramente, por causa da mãe e da avó. E outros personagens, a mãe de João Marcos, que tinha 2 casas, uma delas era o cenáculo que Jesus fez a ceia, que não era barato na época. O barco que ela entregou para Paulo, para ter barco naquela época também não é fácil. Então a gente tem sim pessoas multimilionárias na igreja, só que o propósito e a raiz financeira não era para essa prosperidade que a gente está tendo agora. Era para fazer o evangelho triplicar. Não, peraí, eu tenho um barco, faço o que com isso aqui? Vou ficar só viajando? Não. Paulo, bora, acelera lá que você vai chegar mais rápido. Minha casa, pastor, minha casa cabe 5 mil, para de pagar aluguel. Vai fazer o culto lá em casa? Foi o que ela fez. Ela entendia que no templo, é só ler o texto, gente, no templo já estava complicado, e a gente sabe pela parte histórica, ela abre a casa dela. Abre a casa e continua lá. Pedro sai da cadeia, o primeiro lugar que ele vai é uma casa de oração. Então, o que está faltando eu queria melhorar minha vida financeira. Para de fazer dívida. Aprenda sobre finanças. Pare de achar que Deus é Papai Noel. Deus não é consultor de banco. Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Alinhe o seu propósito de vida secular com o de Deus. Você vai ver a diferença. Quando você começar a alinhar seus sonhos com o de Deus. Porque também tem outra frase, né? Deus destrói sonhos. Não, Deus não destrói nada, não. Deus destrói coisa moral. Se é moral, vai destruir mesmo. Agora, o que não é, Deus vai alinhar junto. O problema é que a gente quer viver nossas vontades, nossos sonhos, e o reino fique por último. Aí depois, quando aperta, Senhor, cadê? Quem é que prega sobre isso, prosperidade? É você, né? Tem que fazer o quê para ganhar mais de Deus? E a gente vai nesse vício, né? Nesse cassino gospel, né? Nessa comercialização da fé. Muito bem. 16h42, programa Reconciliação e Graça, programa realizado pela Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Mandar um abraço aí para os queridos ouvintes, também meus irmãos lá da nossa igreja, da Igreja Episcopal Carismática, Paróquia da Reconciliação, né? Estou aqui recebendo hoje o professor Eliel Delta, não é isso? Então, uma bênção, com um tema aí, né? Teologia da prosperidade versus teologia da pobreza, né? Qual é a verdadeira religião aí, né? Mas, falando sobre isso, que o professor Eliel estava falando aqui agora, dessa questão da busca, dessa questão das pessoas, né? De organizar a vida, né? De organizar as finanças, de equilibrar a vida, né? Eu acho que o grande erro da teologia da prosperidade é assim, né? Achar que tudo tem que dar certo. Sim, né? Que tudo tem que ir bem na nossa vida, e a gente sabe que não é isso, né? Até o primeiro versículo eu botei aqui, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vamos lá. Como a teologia da prosperidade ela pode afetar negativamente a fé das pessoas? Porque é o seguinte, eu tenho uma pessoa na igreja assim, chegou lá, né? E esses são os casos mais difíceis. Se converteu e achou que o evangelho era um tapete vermelho e que a vida dela precisava mudar. Sim. Né? Ela não entendeu uma coisa, né? Que é essa questão da fé das pessoas. Ela não entendeu uma coisa, que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida,
né? A gente tem que entender que a gente começa a fazer as coisas certas. E a gente começa a não dar mais o jeitinho da gente, a gente não vai mais mentir, a gente vai fazer um monte de coisa que a gente fazia antes. Dificultando muita coisa. Né? E aí as pessoas começam a achar difícil a caminhada. E aí? Exatamente. Pastor, perfeito. Né? Porque a gente tem que entender que a gente não fazia mais o que a gente vai fazer antes. Sim. As pessoas chegam para mim e digam, meu irmão, porque agora mudou, você agora é uma nova criatura e você não vai fazer mais muita coisa que você não vai dar fazia. seu jeito. Né? A gente vai confiar em Deus agora. É claro que a gente vai trabalhar, fazer coisas, mas da forma correta. Né? As coisas que a gente fazia antes. E aí? Pastor, igual você falou aí, né? O que a teologia da prosperidade causa, pode afetar, né? negativamente. O que ela afeta? A primeira coisa que ela afeta é essa preguiça espiritual. Ela me dá a ideia de que eu não preciso buscar. Eu não tenho uma busca direto com Deus. Eu tenho uma busca com coisas. Eu preciso fazer, que foi o que a gente pontuou aqui, né, no diálogo inteiro. Então, a primeira coisa que ela me dá ela tira essa força minha de busca, agora me deixa num estado de estagnação e de direito. Peraí, não entendi, cadê? Cadê minha bênção? Cadê meu dinheiro que eu pedi? Eu fiz, Então, é um estado de direito. Aqui, então, ela afeta negativamente a gente quando a teologia da prosperidade, que a gente está buscando coisa e não Deus, não é isso? Exato. Aí eu, em vez de eu passar a ser agora um servo, eu me torno alguém com direitos. E aí, ir para Deus com direito é problema. E aí a Bíblia tem vários versículos me dizendo, o que eu gosto muito, 1 Pedro 2 em diante, Pedro vai dizer uma carta inteira falando os problemas de eu pedir coisas a Deus, ou querer de Deus coisas que Deus não quer. E é não mesmo, e muitas coisas vai piorar a nossa vida. Espiritual, material. 1 Pedro, gente, é uma carta incrível, que Pedro vai mostrar como que o desalinhamento com Deus, aí sim as coisas começam a ficar difícil mesmo. Então, o que está havendo, como o pastor pontuou, né, até nessa irmã, né, nessa ouvinte, que realmente a sua vida toma uma guinada tão forte, você faz uma conversão, né? É igual um trânsito, tá aqui, o que é convergir? É a volta. Voltar. Essa volta, ela é uma ruptura de tudo. Então, a mentalidade muda, pessoas que você andava não anda mais, falas corriqueiras que você tinha, você não tem mais, mentira, que é o jeitinho que o brasileiro ama, não acontece mais. Então, pastor, tal coisa, era fácil de resolver, agora eu tenho que falar direto. Como é que resolve agora? Sim, a fé. Sim, não, né? Agora eu sei que é Deus que vai... gente, se eu contar isso, o pastor vai fechar a porta pra mim. Mas eu vou garantir que eu sei que Deus vai... Aí vou acreditar em Deus, a fé, ela só tem como quando eu tiver um relacionamento. E eu costumo dar uma frase, pastor, que eu falo assim, intimidade gera responsabilidade. Eu com minha esposa, eu sou íntimo dela. E por causa disso eu tenho o triplo de responsabilidade. Porque eu sei tanto dela, eu sei tudo dela, que a responsabilidade em estar com ela, em cumprir aliança, em tudo, triplica. Então, quando eu estou com Deus e tenho intimidade com Ele, a responsabilidade aumenta. Porque eu sei agora minha posição como filho, eu sei minha posição agora como servo de Deus. Se alguém tem um cargo ministerial, alguma coisa do tipo, agora eu sei minha posição como ministro. Então, tudo piora. Então, a teologia da prosperidade, ela vem com essa ênfase de que vai ser uma guinada de tudo melhorar. Só que a Bíblia não vai dizer o oposto. Só que ela vai dizer que é o espiritual que vai estar sendo movido. Não é o material, né? O teu espiritual deu uma guinada tão forte que pela falta de intimidade você não percebeu. E aí você vai ser afetado no material. Porque como você não andou no espiritual, vai tudo degringolar mesmo. Vai degringolar. Você não tem vida de oração. Então você não sabe nem pedir, nem orar. Você não tem jejum. Você não tem vida com Bíblia. Então você nem sabe o que Deus já te prometeu. Gente, existe mais de 4.000 promessas no novo. Não vou nem citar o resto. No novo. Você não sabe as promessas que Deus tem pra você. Aí tu tá pedindo, tá exigindo. Procura ler primeiro. Então, pastor, eu acho que o pontapé que a teologia da prosperidade fez desde 1950 nos Estados Unidos, com os avivamentos que ela fazia, as maluquices que ela fazia, até hoje, essa mordidão. Realmente deixar todo mundo morno, todo mundo apático. Né? Todo mundo assim, eu não vou fazer nada não. Deus tinha que ter feito. Eu fiz já, o que Deus não tá fazendo? Então, eu acho que esse é o primeiro rompimento que ela faz. O espiritual fragmentar, destruir mesmo. E aí, para você voltar, pode ter um bom pastor, pode ter pessoas do lado, mas se a pessoa não quer, é um trabalho complicado. É um trabalho complicado. Então é isso. A gente está falando sobre essa questão da fé, né?
do negativo, né, dessa fé, da teologia da prosperidade, né? E a gente precisa entender, né, falando sobre isso, né, que o mais importante que veio, a gente falando dessa teologia, né, desde a Idade Média isso acontece e tal, a gente vem trazendo isso, né, como o professor Elia falou, essa nova roupagem. Mas, professor, vamos falar sobre a teologia reformada. Perfeito. Porque a teologia reformada, né, que é a nossa teologia, veio por reforma, a teologia que eu falo, a teologia reformada, é a teologia raiz. Sim, claro. Né? A teologia bíblica, né, que o texto está ali, que a Bíblia fala, não é a gente que vai falar, não. A gente entende quando vai preparar um sermão, que é a primeira coisa Não, que a gente exegese, é exegese. né? É a palavra de Deus que tem que falar com a gente primeiro, tal, né? Deixar o texto falar o que ele realmente quer falar. Sim. Essa foi a ênfase da teologia reformada, né? Perfeito. Que o texto está querendo dizer, ele não tem outra, ele só está querendo dizer uma coisa para a gente. Aí vai para interpretar contexto histórico, tal, toda coisa, para a gente poder. O que é que fere a teologia reformada, essa teologia da prosperidade hoje, né? Qual é, assim, porque a teologia da prosperidade vai dizer que eu estou ligado em coisa, que eu vou ser abençoado, que eu vou, né, tem muito mais aqui nessa terra. Que aqui Deus me serve, né? Deus me serve. E a teologia reformada não. Perfeito. Pastor, diz que eu sou um miserável, que eu tenho que me ajoelhar. Que pecador mesmo. Pecador miserável, né? E reconhece isso. E aí? De novo, acho que a palavra que a gente podia definir da teologia da prosperidade é o antropocentrismo, e a reforma ele tenta voltar para o teocentrismo. Teocentrismo, Deus no centro, né? É tentar realmente falar assim, gente, tudo, o seu dom, os seus desejos, o seu chamado vai partir do centro, que é Deus. Não é de você. Então, mas emendando a pergunta, desculpa eu lhe atrapalhar. Isso, a teologia da prosperidade, essa teologia cult hoje é uma para os pastores rapaz, agora fugi a palavra, é uma tentação. Para o pastor que está falando, pastor? Todos os pastores assim, Sim. Porque é uma tentação assim, né? Para muitos pastores. Eu mesmo me mantenho firme na teologia reformada, essa teologia bíblica. Sim. Mas é uma tentação você querer. É isso que eu queria falar, assim, misturar um pouco da teologia reformada. Tem muito pastor fazendo isso também, com essa teologia cult, com essa teologia da prosperidade. Pronto, perfeito, pastor. É uma tentação porque, de novo, a gente lê em Tiago 1, que é o desejo do teu coração. É uma tentação porque, eu acho que a gente nem acabou falando sobre isso, a teologia, toda teologia que é herética, ela tem um poder muito grande de arrebanhar. Multidões, né? Ela tem esse poder. Por uma coisa muito simples. O homem está caído, todo arrebentado, cheio de problema. E aí você coloca uma teologia de pecado, vai bater com a carne, é óbvio. Então, para arrebanhar é muito mais fácil, né, do que a Bíblia, que tem um desgaste, tem um tempo, tem uma qualidade maior. Então, assim, eu creio que é uma tentação, né, para os grandes homens. Eu creio que todos nós temos que sempre ter esse cuidado, porque é uma tentação, porque mudou essa palavra. É realmente do dia para a noite que tudo pode acontecer, relacionado a pessoas que eu digo, né? Igreja encher, dinheiro aparecer do nada, porque as pessoas, infelizmente, estão carentes. Se você der uma palavra dessa de prosperidade para alguém, ela faz maluquice. Preciso do seu carro. E Deus vai te dar outra. Amanhã a chave está na minha mão. Basta falar com a oratória certa, com a música certa, do jeito certo, com a PNL certa. Tudo só isso. Já a Bíblica reformada, ela não vai de encontro a você, a sua habilidade. É Deus que está indo na frente, é Deus que vai convencer, é o Espírito Santo que vai agir. Então, como ela tira você do centro e bota uma verdade que confronta, que dói, que machuca, quem está embaixo não está nem um pouquinho a fim de ouvir. Então, é um trabalho de formiguinha. Só que, novamente, pastor, o que eu digo é o quê? Está surgindo um novo tempo, e eu sempre digo, até num programa, que eu espero que eu faça parte, juntamente com os pastores que estão comigo, faça parte desse novo tempo, que não é uma nova reforma, até porque Lutero não quis reformar nada. Ele quis apenas ratificar e voltar para Atos, de uma igreja que se perdeu. Só isso ele morreu católico, morreu do jeito que ele estava. Acreditando em uma par de coisa que hoje eu discordo, hoje o senhor também discorda de algumas coisas. Então, normal. Eu acho que o que está precisando voltar é o que Billy Graham, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon um dia falou sobre um avivamento
individual, mas que vai explodir para o físico, vai explodir para as nações. Então eu creio, e a Apocalipse fala sobre isso, né? Antes da vinda de Cristo vai haver uma apostasia geral, mas também os remanescentes. Pessoas que também vão explodir dizendo assim, você vai fazer, eu não vou. E pode me bater, pode me matar, que não vai acontecer nada. Então eu creio que está chegando esse tempo, e o apelo que eu mais faço é isso, pastor. A teologia reformada, ela parece ser fraca, pequena, que não vai dar em nada, mas vocês têm pais da igreja, homens do século 17, 18, 19, que as igrejas lotadas. Não estou falando só da quantidade, né? Mas eu estou dizendo que o método era bíblico e funcionava. Claro, novamente, o que eu preciso sondar como pastor, né, que é o requisito da tentação, né? Sonde o seu chamado, sua capacidade e seu talento. Sondou isso aí e viu que onde você está e a quantidade que está é pertinente a esses 3 fatores, respira, sossegue e espera a volta de Cristo. Viu que não é preguiça sua, algum problema seu, se dedique, se esmere e vá. Mas não deixe entrar a teologia da prosperidade. É um problema e depois que entra, para sair do coração, dá trabalho. Porque ninguém quer viver mal, né, pastor? Ninguém quer viver mal, isso, né? É um desafio, né? A gente não quer, a gente quer viver assim bem, né? A gente não quer passar por luta, a gente não quer passar por dificuldade. E a teologia da prosperidade, ela é muito, não só para os pastores, mas principalmente para as pessoas. É tanto que as igrejas, né, que a gente está falando aí, tem igreja aí lotada de gente porque está ouvindo aquilo ali, porque quer aquela motivação, aquela coisa, aquela barganha que eu vou vencer, que eu vou, né? Que é também outra teologia, também já é outra coisa, né? Da confissão positiva, já é outro problema também. Mas é tentadora, né, para ambos os lados, né? E aí, como você falou, a gente tem que se manter firme, né, no propósito de Deus, porque e aí para terminar aqui, né, a gente já está no horário 4h56 para finalizar. O que Jesus prometeu aos seus discípulos foi cruz. Né? Não foi conforto. Conforto é aquela coisa, né? É uma consequência de que pode acontecer. Pois é, né? Mas não é uma promessa dele diretamente. Promessa, né? Então, assim, o que Jesus prometeu foi cruz. Né? Olha, carreguem a sua cruz, né? Me sigam, tal, e a gente vai estar junto, né? E a cruz, quando fala de cruz, fala de autonegação. Sim. Né? Fala da gente negar. A cruz a gente às vezes pensa que é uma pessoa, não sei o que, não. Não, gente, nada. A cruz é a negação. É a negação. A gente tem que negar esse mundo, a gente tem que estar negando os prazeres, muita coisa desse mundo para viver o propósito de Deus aqui. O problema que eu acho dessa questão da teologia da prosperidade é isso que você falou, a questão do homem. Eu preciso estar bem, eu preciso, eu, né? E a gente entende, quando a gente entrega a vida a Jesus, não é mais sobre eu. Não tem mais eu. O eu está na cruz pregado. Acabou-se. E tem uma frase, pastor, para finalizar, uma frase de Spurgeon, né? Ele estava pregando um dia em um local e falou assim: Spurgeon, você é o príncipe dos pregadores, me dá uma vantagem da cruz rápida. Aí ele: eu não tinha nada antes da cruz, ia morrer sem nada e ainda herdar o inferno. Depois da cruz, vou morrer sem nada, vou ficar sem nada, mas vou herdar a eternidade. Então, assim, a cruz é isso. A cruz foi, você pode até não ter nada aqui agora, mas a eternidade inteira com Cristo, ruas de ouro, de cristal e muito mais que a gente nem imagina, que a Bíblia não relata, eu acho que é melhor você ficar com isso do que trocar agora um período de tempo da sua vida, que é o que até os pais da igreja diziam, né? Aqui é só um teste. Uma eternidade que você vai viver. Então, descubra, você prefere vida eterna ou morte eterna? E para terminar, falando sobre isso que o professor Eliel está falando aqui, não sei se foi no livro O Poder do Espírito Santo, de Billy Graham, que eu li esses dias. Eu li algum livro que eu estava lendo. Muito bom. Para mim é o melhor livro do Espírito Santo. Ali, um dos melhores é o livro do Poder do Espírito Santo, de Billy Graham. Ele falando sobre o seguinte: a única coisa, a gente não vai levar nada daqui. A única coisa que a gente vai ter no céu são pessoas que vão chegar, estender a mão e agradecer. Obrigado. Eu estou aqui. É esse livro mesmo. Né? Eu estou aqui porque você um dia pagou o preço, um dia você falou de Cristo, você renunciou, você, né? Enfim, é só que a gente vai ter no céu. Perfeito. A gente briga tanto, a teologia da prosperidade fala tanto em coisas, né? Mas quando chegar no céu, a gente não vai levar nada. A única coisa é o que a gente tem negligenciado. E aí eu vou voltar para o que o Nisken estava falando. O ID. A gente fala de tanto pecado, mas o pecado maior da gente. E o que a gente devia focar, você vê o que você falou, como o diabo ele tem um poder de
desviar o foco das coisas. Né? E sutil, com calma e a longo prazo. É isso aí. Então, muito bem, gente. Vamos encerrar o nosso programa, agradecer o professor Aliel pela primeira e vamos ter outros momentos aqui, se Deus quiser. Eu sei que às vezes eu fico assim de chamar as pessoas, porque eu sei que todo mundo tem as suas ocupações, mas... Deu certo agora. Deu certo, em nome de Jesus. Vem um programa agora seu, né? Vai vir agora o Jornal Teológico. E com o assunto, a gente, rapidinho, pode divulgar. Só para falar para vocês, porque como que Deus faz, né? E o assunto hoje, a gente, só o tema aqui para vocês, hein? A igreja se perdeu, uma viagem da igreja primitiva ao labirinto da modernidade. Levar o ouvinte a refletir a natureza da igreja e quem somos nós hoje. Amém. Então eu vou continuar falando sobre esse assunto. Amém. Então que Deus abençoe vocês. Quero agradecer meu irmão Jonathan também aqui, a rádio, mais um programa, mais uma oportunidade de falar de Jesus. Só agradecer a Deus. Então, Deus abençoe vocês, a semana de vocês e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Queridos. Você ouviu Reconciliação e Graça,